Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilos? Opa, olha o que nós temos aqui na lousa. Está com o enquadramento um pouco fora de prumo para a gente poder usar a lousa toda, para a gente poder escrever na lousa toda. Este, gente, é o mapa do estado do Paraná, vegetação. Todas as suas paisagens vegetais. Lembrando que estas são as paisagens vegetais originais. Hoje o estado ele está em relação a esta cobertura com menos de 10% da área preservada. Então, normalmente, quando a gente estuda a vegetação do Brasil, de um estado brasileiro, nós a estudamos como se os portugueses ainda não houvessem chegado no Brasil, como se fosse o espaço natural brasileiro. Com a ocupação, a transformação do espaço natural em espaço geográfico, isto aqui foi profundamente modificado, sobretudo graças à história econômica e de ocupação que nós estudamos nas aulas anteriores. Mas o seu vestibular preferido, aí do Paraná, ele vai cobrar evidentemente a paisagem natural, ou seja, a paisagem nativa, o espaço natural da vegetação paranaense. Pois bem, gente, e o Paraná, ele vai ser formado por 7 formações vegetais. Vamos observá-las, vamos localizá-las, depois nós vamos dar características de cada uma delas. Vejam a floresta tropical, ela que se encontra ao norte e ao oeste do Paraná, basicamente ao norte no vale do rio Paranapanema e ao oeste no rio Paraná. Então aqui nós temos a chamada floresta tropical. Do outro lado, bem próximo do litoral, na região principalmente do Primeiro Planalto, nós temos a chamada floresta tropical de encosta ou Mata Atlântica. Ela tem características diferentes da floresta tropical, embora algumas espécies sejam as mesmas, porém o comportamento em razão dos fatores naturais são diferenciados. Por isso, separamos a floresta tropical da Mata Atlântica. Note que também temos, por todo o estado, segundo o Planalto, principalmente, a floresta de araucária, também chamada de floresta dos pinhais ou ainda de floresta subtropical. Então, nós temos 3 grandes florestas no Paraná. 3 grandes formações arbóreas ou formações florestais. A floresta tropical no norte e no oeste, a Mata Atlântica no leste e no interior a floresta de araucária, floresta de pinhais ou ainda floresta subtropical. Tirando essas 3 formações arbóreas ou florestais, nós temos outras formações, como por exemplo os campos, que são formações rasteiras, herbáceas, campestres. São vegetais com no máximo meio metro de altura. Estas áreas favoreceram a pastagem e, consequentemente, o tropeirismo, o caminho dos tropeiros. Aliás, ajudou a conduzir a passagem do estado de Santa Catarina para o estado do Paraná. Então são os campos, muitas vezes chamados de campos gerais. No estado do Rio Grande do Sul, esses campos gerais eles terão suas maiores extensões, todas concentradas no sul e no sudoeste do Amazonas, os Pampas, Campanha Gaúcha ou campos sul-rio-grandenses ou ainda pradarias brasileiras. Mas vejam que nós temos então uma área bastante significativa, sobretudo no segundo planalto dos campos. Na região de Jaguariaíva, nós vamos encontrar manchas de cerrado.
Isso tem que ver com o solo desta região e com as bacias hidrográficas. Então vai dar um suporte a uma vegetação arbustiva, vegetais de tamanho médio, que variam de meio a 5 metros de altura. No litoral, nós temos uma complexidade de paisagens vegetais. Na área junto ao litoral, imediatamente, na chamada Baixada Paranaense, nós temos uma mistura de vegetais. Você vai encontrar arbustos, você vai encontrar vegetação de areia, de dunas de areia, que é o lundu ou jundu. Ele se parece com feijão, com a batata, raízes profundas. Você tenta arrancar e toma um tranco, porque você está vendo a superfície e não está vendo o quanto a raiz precisa penetrar para buscar nutrientes, já que o solo arenoso tem poucos nutrientes. Então, esta mistura de matas, de arbustos, de vegetação rasteira que vive junto aos cordões arenosos do litoral são as restingas. E em 4 pontos do litoral paranaense, sobretudo na Baía de Paranaguá, nós temos muitos manguezais, que é uma vegetação que varia entre arbórea e arbustiva, predominantemente arbustiva, vegetal de médio porte e com as suas raízes aéreas características. Então, gente, desta forma, nós usamos o mapa do Paraná para localizar as 7 paisagens vegetais, as 7 formações vegetais. Paisagem é tudo aquilo que a gente vê, né? Então a gente tem noção de uma da vegetação, a gente a vê mentalmente como se fosse num quadro. Por isso paisagem. Mas o nosso olho não dá conta de abarcar uma dimensão desse tamanho. Por isso, formações vegetais. Na formação, ela é classificada em função da espécie predominante. Então, a gente tem 4 tipos de formações. A formação arbóreo florestal, com árvores, ou seja, vegetais de grande porte. As formações arbustivas, de meio metro até 5 metros, são os vegetais de médio porte. E as formações rasteiras, herbáceas ou campestres, que são vegetais rasteiros, como o próprio nome diz, de no máximo meio metro. E por fim nós temos as formações complexas. É quando no mesmo local coexiste mais de uma espécie e elas praticamente se equivalem, ou seja, estão bem distribuídas. Bem, feitas estas observações, vamos então pegar alguns giz aqui. Se você tiver um estojo com canetinhas coloridas, tanto melhor para você poder conhecer estas vegetações, pintar com mapa com cores mais adequadas. Mas então vamos dar algumas características da floresta tropical, né? Floresta tropical que, como nós vimos, ocupa o norte e o oeste do Paraná. No norte, ela está no Vale do Rio Paranapanema. E no oeste, no Vale do Rio Paraná. Quais características que a gente pode apontar para a floresta tropical? Gente, ela é uma floresta fechada, ok? É uma floresta com uma variedade de espécies muito grande. Então ela é heterogênea. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, a imbuia, a canela, o ipê, que são árvores que aparecem com grande facilidade nessa floresta tropical. Porém, a floresta tropical, essa floresta do interior, ela tem uma característica importante. Ela sente a presença no inverno
de uma estação seca, que dura de 2 a 3 meses. Então, algumas espécies, elas perdem as folhas. As folhas caem durante essa estação curta de seca. Porém, a planta se ressente, sobretudo as que estão mais distantes dos rios, elas se ressentem e perdem as folhas. Exemplo, o comportamento do ipê, que é uma árvore muito comum na vegetação brasileira. Gente, além disso, infelizmente, ela sofreu um processo brutal de desmatamento para a ocupação dessa região, nos vários ciclos econômicos que nós vimos, sobretudo o do café. E até porque nesta região nós vamos encontrar manchas de terra roxa, que durante a colonização do estado do Paraná era muito desejado. Porém, gente, nas margens dos rios, ela continua a existir, até porque o homem vai tomando consciência da necessidade de se preservar algumas áreas, já que ele percebe que existem grandes alterações climáticas. Então, o que ele faz, pessoal? Ele começa a preservar. Isto que restou da floresta tropical na beira dos rios é o que a gente chama hoje de matas ciliares. Matas é o que restou de uma floresta. É uma floresta que foi transformada pelo homem. Ciliares, semelhante aos cílios. Os cílios não são esses pelos que protegem os nossos olhos e só aparecem aqui? Pois é, por isso matas ciliares. Elas só aparecem na beira dos rios e protegem os rios. Por vezes elas também são chamadas de matas galerias. Por que matas galerias? A galeria ela é feita para retificar um rio que é muito curvo. Quando o rio é muito curvo, cheio de meandros e passa por uma cidade, quando chove ele enche uma área muito grande. Quando você com obras faz a retificação do rio e o coloca em canaletas para ele correr em determinado sentido, você diminui a área afetada pela enchente. Só que você, evidentemente, encaixou o rio dentro dessas canaletas de concreto, chamadas de galerias. Por isso, matas ciliares ou matas galerias. Gente, vamos dar uma olhada agora na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a floresta tropical de encosta. Ela está principalmente paralela ao mar e na vertente da Serra do Mar, principalmente. A vertente da Serra do Mar voltada para o oceano. Então, gente, ela vai sofrer anualmente, constantemente, o efeito das chuvas de relevo. As massas de ar que atuam na região, no verão a massa tropical atlântica, no inverno a massa polar atlântica, elas escalam essa encosta voltada para o Atlântico e ao atingir altitudes maiores, se choca com uma temperatura menor, o que vai acontecer? Vai chover, pessoal. Vai aumentar a pluviosidade. Dessa forma, nós temos índices de chuva bem superiores ao da Amazônia. Logo, a vegetação ela vai ser muito densa, muito fechada. Ela não vai precisar perder as folhas em função da estação seca, já que ela não existe, então ela é perenifolia, ou seja, de folhas perenes. A impressão que a gente tem é que as folhas não caem. Claro que elas caem
de velha. Mas no lugar dessa folha que cai, aparecem muitas outras. Então a impressão é que ela é permanentemente verde. Outro destaque, ela é incrivelmente heterogênea. E como ela é uma floresta escura por causa da densidade, por vezes nós vamos encontrar espécies chamadas de latifoliadas, ou seja, de folhas muito grandes, já que o vegetal ele tem uma luminosidade menor que o normal, sobretudo se ele for de baixo porte. Outros vegetais atingem grande porte, como é o caso de árvores famosas no Brasil, como o jequitibá, o jacarandá, que são nativos desta região. Então, infelizmente, como nós sabemos, a Mata Atlântica no Brasil, ela só tem 5% de sua área original, tendo perdido no Paraná, igualmente, boa parte da sua área de ocupação. Agora, a gente vai falar sobre a floresta de araucária, que infelizmente foi a vegetação mais destruída da história do Brasil. Hoje resta somente 2% da área original. Inclusive, a araucária está em extinção. A árvore que dá nome a essa região, que hoje a gente denomina de Mata da Araucária, é a Araucária angustifolia. É um pinheiro de adaptação. É simplesmente um fóssil vivo. Ela é uma árvore alta, 30 metros na média. A sua copa tem o formato de um cálice. Observe então, formato de um cálice. Há 200 milhões de anos, quando o Brasil estava mais ao sul, ela era um pinheiro típico. À medida que o Brasil foi migrando para o norte, esse pinheiro típico, essa conífera foi abrindo. Por quê? Porque não havia mais necessidade, quando ela estava no clima temperado, dela suportar neve. Agora a neve é muito mais rara, então ela foi abrindo, formando este estilo de cálice. Mas ela ainda guarda evidências de que ela vivia em clima mais frio. É o caso de suas folhas, que são fininhas, parecendo-se com dedos. Ou seja, embora esteja alargando, ela ainda mantém características da época do clima temperado. Então ela é uma vegetação aciculifoliada. O que é uma vegetação aciculifoliada? Com folhas em formato de agulhas. E isso, gente, mostra um passado de um clima muito frio. Essa árvore foi fundamental para o desenvolvimento econômico do Paraná, no período que a gente chama de ciclo da madeira. E ela, gente, apesar de ser uma mata bem mais aberta, ela tem algumas espécies junto com elas. Entre estas espécies, nós vamos encontrar um arbusto, dificilmente passa dos 5 metros, muito cheio de folhas, e isso é para ele poder sobreviver no meio destas árvores muito grandes. Esta é a famosa erva mate, largamente consumida no sul do Brasil. A erva mate, que também a gente precisa saber o nome científico, que é Ilex paraguaiensis.
Ela, como nós já estudamos, gerou um ciclo extremamente importante para o Paraná, que criou os barões e permitiu ao Paraná se separar do estado de São Paulo em 1853. Gerou o chamado ciclo da erva mate. Então, é extremamente importante. A floresta de Araucária, que também é chamada de floresta subtropical ou floresta dos pinhais. Por quê? Porque a Araucária angustifolia ela é tratada no Paraná pelo nome de pinheiro do Paraná. E neste caso, o regionalismo fala tão alto que por vezes eles chamam o pinheiro de Paraná por um nome científico que só existe no Paraná, é claro, Pinus paranaensis. Então vocês encontrarão quem chame o pinheiro do Paraná de Pinus também. Pois bem, gente, nesta primeira parte da vegetação do Paraná, nós vimos a formação florestal do estado, com a floresta tropical, a Mata Atlântica e a floresta de Araucária. E cobrimos praticamente toda a extensão do estado do Paraná. Eu venho para uma segunda aula. Nesta segunda aula eu vou falar sobre as outras formações vegetais. Tudo de bom, fiquem bem, até a próxima, gente. Tchau!